Capítulo 17, Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Hoje pela manhã eu estava na videira, pregando na videira. Foi uma bênção poder ver como a nossa congregação tem crescido, em especial pela pregação da palavra. A igreja tem se fortalecido a cada dia e se sustentado no nosso Deus. Abram, queridos, o livro de Atos, capítulo 17. Enquanto os irmãos abrem, apenas fazendo uma breve recapitulação, o contexto em que nos encontramos é no contexto da segunda viagem missionária de Paulo, que acontece a partir do capítulo 16. Se vocês voltarem algumas páginas, vocês poderão ver a segunda viagem iniciada por Paulo. Ela passa pela cidade de Filipos, tendo como Lídia convertida. Logo na sequência, nós temos a conversão do carcereiro e inicia, no capítulo 17, a viagem de Paulo e Silas a Tessalônica e logo a seguir a Bereia, que foi pregado pelo reverendo Silvio no domingo passado. E chegamos, então, à cidade de Atenas e esse é o nosso contexto. Interessante ainda, queridos, pensar que Paulo, para chegar aqui especificamente na cidade de Atenas, se nós olharmos ainda lá um pouquinho atrás, no capítulo 16, vamos perceber que logo a visão que Paulo tem em Troade, ele é conduzido para esse lado da viagem, especificamente pelo varão macedônio, fugindo claramente dos planos que Paulo tinha para cumprir. Nesse contexto, especificamente, Paulo chega a Atenas não porque ele havia planejado, mas especificamente porque ele foi conduzido pelo Senhor. E essa cena que veremos na noite de hoje, certamente é um palco de um dos momentos mais importantes para o cumprimento da grande comissão que o Senhor nos dá a cada um de nós, mostrando que o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai, levando dessa forma, queridos, o Evangelho a toda e qualquer criatura. Essa passagem, além de importante, certamente será um grande exemplo para as nossas vidas nos dias atuais. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes a ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar, querida igreja? Pai, nós estamos diante da Tua palavra proclamada. Clamamos ao Senhor para que o Senhor possa falar aos nossos corações, de forma que saiamos daqui transformados por ela. Usa-me, apesar das minhas limitações, de forma que o Teu Evangelho, por meio do Teu Espírito Santo, encontre abrigo no coração dos meus irmãos e saiamos daqui transformados pelo Senhor para proclamar o Evangelho da salvação. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje o desenho de vocês vai ser um pouquinho diferente do que vocês têm feito. Eu queria que vocês desenhassem vocês mesmos na escola de vocês. No desenho que vocês forem realizar na escola de vocês, vocês estarão conversando com seus amiguinhos, falando de Deus. Não de qualquer Deus, mas do Deus da Bíblia, o único e verdadeiro. No desenho, ainda que vocês vão realizar, vocês devem estar mostrando para os seus amiguinhos a cruz de Cristo, para que eles saibam que somente por meio de Jesus é possível chegar a Deus. Papais e mamães, eu peço a vocês que ajudem os pequeninos nesse desafio, e depois, crianças, eu gostaria de ver o desenho de vocês ao final do culto. O reverendo Silvio vai me ajudar a avaliar o desenho de vocês. Irmãos, acredito que vocês já ouviram a seguinte frase: que a força esteja com você. Nós que somos nerds, acredito que a maioria de nós já ouviu essa frase de alguma maneira. E eu tenho certeza que você sabe do que eu estou dizendo. Quantos de nós já não ouviu essa frase na tela dos cinemas ou mesmo assistindo a filmes em nossas casas? Interessante pensar sobre esse filme, o filme Guerra nas Estrelas. Ele foi lançado no ano de 1977, tornando-se imediatamente um fenômeno mundial, que dura especificamente até os dias de hoje, creio eu. Nos Estados Unidos, a tamanha é o sucesso desse filme, que o dia 4 de maio é celebrado o Star Wars Day, ou seja, o Dia da Guerra nas Estrelas. O sucesso imediato do filme pelos especialistas foi atribuído primeiramente às ações de marketing, outro pelos efeitos especiais, mas em algum grau foi relatado que o sincretismo religioso que havia no filme, na trama vivida pelos seus personagens, fez com que ele ganhasse tanto sucesso. Essa trama foi vivida pelos diversos Yodas que nós conhecemos, Luke, Leia e assim todos os demais personagens. Tanto é que hoje, queridos, existe uma religião chamada Jedi. Os seus membros são chamados jedaístas, e a grande maioria desses jedaístas, eles vivem nos países de grande satisfação social, grande equilíbrio social. Países com índice de desenvolvimento humano de grande valor são onde esses jedaístas vivem. Mas é interessante pensar sobre isso, sob a perspectiva do que o nosso reformador João Calvino nos afirmou no passado, dizendo que o coração humano é uma fábrica de ídolos, nos quais nós depositamos nele confiança e esperança. João Calvino afirma ainda nas Institutas que a idolatria existe em parte pela ignorância e em parte pela depravação do nosso próprio coração. Atualmente, como eu disse para vocês, querida igreja, os jedaístas resistem em vários locais desse mundo, desenvolvendo não somente a sua própria religião, mas também desenvolvendo outros tipos de idolatria. Igreja, hoje o texto que acabamos de ler e que vamos
tratar dele ao longo desse sermão, ele trata especificamente sobre um Deus que não divide a sua glória com ninguém, nem nada neste mundo, e que realiza a sua promessa de ir e pregar a boa notícia do Evangelho a toda criatura, pois todas, sem exceção, se apresentarão diante de Cristo para julgamento, uns para a salvação e outros para a condenação. Nesse sentido, diante de uma mensagem extremamente atual, precisamos, a partir do próprio exemplo de Paulo, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede para podermos pregar a boa notícia do Evangelho a toda criatura, pois todas, sem exceção, se apresentarão diante do nosso Senhor. Irmãos, apesar da nossa ignorância, o nosso Deus, por meio da graça mediada pelo sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, nos apresenta a verdade do Evangelho, para que onde os seus eleitos estiverem, eles possam vir a crer e efetivamente serem salvos. Isso nós veremos em 3 pontos, querida igreja. O primeiro deles, a idolatria deste mundo ofusca a nossa visão e não nos permite perceber quem somos. Vou repetir. A idolatria deste mundo ofusca a nossa visão e não nos permite perceber quem somos. Segundo ponto, o remédio para a idolatria deste mundo é o Evangelho, simples, puro e verdadeiro. E o terceiro ponto da noite, a pregação do Evangelho é para uns salvação e para outros condenação. Primeiramente, indo diretamente para o primeiro ponto, a idolatria desse mundo ofusca a nossa visão e não nos permite perceber quem somos. Nós caminharemos, querida igreja, a partir do versículo 16, até especificamente o versículo 21. Então, eu peço à igreja que vá acompanhando o desenvolver da história do texto que vai passando, em especial percebendo os personagens que vão adentrando essa história de Paulo na cidade de Atenas. Na semana passada, como disse, o reverendo Silvio, ele apresentou o próprio início do capítulo 17, mostrando ali Paulo, Silas e Timóteo passando por Tessalônica e Bereia, mostrando que a proclamação do Evangelho era conduzida notadamente pela ação do Espírito Santo. Isso é interessante, porque o livro de Atos, nós chamamos ele de Atos dos Apóstolos, e já dissemos algumas vezes aqui que, na verdade, o livro de Atos é Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Paulo, como judeu, interessante observar que ele, logo que chegava às cidades, tanto em Tessalônica como em Bereia, ele procurava a sinagoga para proclamar o Evangelho, apresentando Jesus como Cristo das Escrituras. Em Tessalônica, alguns foram perseguidos pela palavra pregada, mas alguns foram persuadidos pela palavra pregada, mas alguns invejosos judeus acabaram perseguindo exatamente Paulo e Silas ali naquela cidade, levando então, consequentemente, à cidade de Bereia. Tanto é, se os irmãos puderem olhar aqui um pouquinho mais acima, no capítulo 17, versículo 5, o texto diz que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Então, da mesma maneira, em Bereia, como de costume, Paulo se dirige à sinagoga e algo interessante e curioso acontece. Diferentemente dos judeus de Tessalônica, que receberam a palavra, os de Bereia, eles acabam olhando para a palavra com mais avidez, conferindo efetivamente palavra por palavra daquilo que Paulo pregava, fazendo com que muitos daqueles bereanos viessem a crer. Mas é interessante, queridos, pensar que o Senhor Jesus, em suas palavras, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, disse que nós teríamos aflições como crentes nesse mundo. E, nesse sentido, os perseguidores tessalônicos de Paulo foram a Bereia provocar o povo contra Paulo, Silas e Timóteo. Então, objetivando a preservação da igreja que ali nascia e também a própria vida de Paulo, os bereanos enviam Paulo a Atenas com a finalidade de lá que Paulo aguardasse a Silas e Timóteo, para que juntos eles pudessem dar continuidade à segunda viagem missionária. Mas interessante, eu sou ex-militar
E a gente aprende que soldado no quartel quer serviço. Da mesma maneira, pastor, missionário, presbítero, estando na igreja, ele também quer serviço. E não seria diferente. Quando nós observamos Paulo ali chegando a Atenas, ele começa a perceber uma série de questões que não permite que ele esteja ali simplesmente a passeio, mas ele olha ali como um preeminente campo missionário. Enquanto Paulo esperava Timóteo e Silas, ele começa a observar a cidade e percebe o quão perdida e carente do Evangelho aquela cidade se encontrava. O espírito de Paulo, ele passa a se indignar, porque ele percebe que havia ignorância, mas também havia depravação no coração dos atenienses. A palavra de Deus precisava ser pregada para aquele povo, urgentemente. A visão de Paulo, queridos, naquele momento, mostrava o quanto aquele povo carecia do Evangelho. Interessante observar, pelo texto que acabamos de ver aqui, logo no versículo 16, o espírito de Paulo se revoltava. É perceptível que a indignação de Paulo pela idolatria é claramente porque ali era ofendido o nome do nosso Deus, a glória do nosso Deus era ofendida. Mas, ao mesmo tempo, aquela indignação de Paulo não se prendeu apenas à indignação, mas, ao mesmo tempo, ela se tornou em uma pregação incessante, uma vontade de proclamar o Evangelho para que aquelas vidas pudessem conhecer verdadeiramente o Deus a quem ele servia. E é interessante observar que Paulo não havia programado a sua viagem para lá. Após a visão que ele teve na Macedônia, Paulo se dirige cumprindo não a sua vontade, mas a vontade de Deus. A ação do Espírito Santo, consequentemente, dirigindo Paulo, mesmo contra a sua vontade, levou efetivamente a Paulo a proclamar a palavra até os confins da terra. Igreja, nós precisamos perceber as adversidades, muitas das vezes, que acontecem conosco, pela ótica da realização da vontade de Deus. Pois só assim encontraremos contentamento nele, nas mais diversas situações que enfrentamos. Muitas vezes nos abatemos quando enfrentamos diversas adversidades. Pensamos que Deus não está conosco, mas efetivamente Deus, com toda a sua providência, Ele conduz as nossas vidas de maneira que Ele realiza aquilo que Ele planejou. E aqui não poderia ser diferente. Voltando para o cenário de Atenas, a gente começa a perceber Atenas com algumas características que têm toda a relação com aquilo que Paulo foi fazer naquela cidade, aquilo que Paulo passa a observar naquela cidade. Atenas era uma cidade-estado romana, era a capital cultural e intelectual do mundo antigo, era formosa e tinha muitos prédios públicos, vias pavimentadas, praças, a arquitetura era belíssima, arte, literatura, política, a oratória dos mais diversos palestrantes e debatedores, e, especialmente, também pelas discussões acadêmicas e filosóficas que acontecia na cidade. Se nós pudéssemos avaliar Atenas, trazendo para o nosso contexto atual, Atenas seria uma cidade hoje universitária, envolvida em uma atmosfera de debates culturais, discussões filosóficas e embebida em uma cultura própria e pagã. Apesar de fomentadora da sabedoria cultural, Atenas era cega para a verdadeira sabedoria espiritual. Uma verdadeira universidade da Babilônia, por assim dizer, como sempre fala aqui o reverendo Mateus em suas pregações. E é interessante perceber que, diante de tamanha sabedoria popular, os atenienses se consideravam especiais. Eles se consideravam mais cultos do que as outras pessoas e, consequentemente, faziam acepção de pessoas. Eles eram orgulhosos em serem conhecedores de toda a filosofia, eram verdadeiros formadores de opinião. Certamente, eles publicavam as suas mensagens no Instagram da época, apresentando certamente as suas ideias e discutindo as suas ideias filosóficas. Mas, se eles eram sábios, consequentemente, toda e qualquer outra pessoa que não era nascida em Atenas era considerado bárbaro. Paulo, quando observa isso, ele fica chocado com a quantidade
de templos, ídolos e santuários que existiam lá em Atenas, e ele passa a observar especificamente o panteão de Atenas. O panteão ateniense, e aqui eu vou citar apenas alguns exemplos, era formado por diversas divindades, que certamente escravizava aquele povo. Apolo, por exemplo, era o deus da cura. Zeus, a divindade suprema, ele era o deus dos raios e dos trovões. Atena, que dava o nome à própria cidade, era a deusa da sabedoria. E funcionava, a cidade tinha esse nome como uma espécie de homenagem devido às discussões e os debates que aconteciam naquela cidade. Queridos, a quantidade de ídolos que existia em Atenas naquela época era tamanha que alguns comentaristas ousam dizer que era mais fácil encontrar um ídolo em Atenas do que os próprios atenienses. Eu comecei a pensar sobre essa figura de tamanhos ídolos, tamanha quantidade de ídolos, mais do que as próprias pessoas, e me veio uma comparação, irmãos. Seria mais ou menos eu, que sou fluminense, e assistir o jogo do Fluminense contra o Flamengo e perceber que tem mais flamenguista do que gente no estádio. Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele transforma, queridos, aquela indignação perante aquela quantidade de deuses em compaixão. E aqui é importante observar isso. Muitas das vezes nós, como igreja, somos usados a defender o Evangelho, a sermos apologetas do Evangelho, mas a verdade é que a apologia, simplesmente pela apologia, ela não se transforma em vidas transformadas se não pensarmos que há necessidade de evangelizarmos os perdidos. Paulo percebe, então, queridos, que o caminho dos atenienses estava totalmente perdido e levaria certamente aquelas almas para o abismo. Em seu comentário sobre essa passagem, o pastor Paulo Anglada, ele afirma que a indignação do apóstolo Paulo era tamanha que o seu espírito se inflamou tanto, pois percebia a miserável condição espiritual dos atenienses. Certa vez, eu e Lisaura fizemos uma viagem a uma cidade da América Latina, e nessa cidade nós percebemos, observando a cidade, percebemos que cada uma das casas daquela cidade existia uma estatueta em cima dos telhados das casas. Conversando com os locais falaram que aquelas estatuetas representavam ali proteção e, de uma certa forma, a esperança daquelas pessoas. É interessante perceber que aquelas pessoas depositavam a sua confiança naquelas pequenas estatuetas em seus telhados. Mas, além de perceber que aquelas estatuetas representavam essa idolatria daquela população, é importante que eu e vocês possamos olhar para essas situações e transformar o lamento que, porventura, possa existir em nossos corações em efetivas pregações pelas almas daquelas pessoas. Dessa forma, Paulo não se furta, ele vai até a sinagoga sábado após sábado e apresenta aos judeus e aos gentios temente a Deus, Jesus como Cristo prometido. Os atenienses gostavam de debater e conversar sobre todas as novidades, como a gente pode perceber no versículo 21, na praça da cidade. Essa praça era chamada de Ágora e era conhecido como ponto de encontro de todos os atenienses. Era o local onde se debatia sobre a vida pública, social, política e cultural. Pensando nessa praça, era como se fosse uma praça com um coreto numa cidade do interior, onde as pessoas se reúnem e ali discutem, conversam sobre as maiores novidades do local. Interessante observar, queridos, que no versículo 17, a palavra usada por Lucas para a atitude de Paulo é que Paulo dissertava. Ou seja, dissertar nesse contexto, Paulo apresentava as suas ideias de forma conclusiva aos atenienses. Por outro lado, como a Ágora era o espaço público para apresentação de ideias, os filósofos, vocês vão perceber logo a seguir, no versículo seguinte, os filósofos contendiam com Paulo diante da nova doutrina apresentada. Enquanto Paulo apresentava conclusivamente o Evangelho, os filósofos questionavam, contendiam, brigavam, discutiam com ele a respeito da nova filosofia apresentada. Entre os filósofos, nós vimos aqui no texto, encontravam-se os epicureus e os estoicos. Então, vale a pena darmos uma parada e entender quem eram esses filósofos.
Para a igreja compreender, os epicureus entendiam que a alma chega ao fim quando o corpo morre. Por isso, eles eram totalmente hedonistas. Limitavam a sua satisfação e felicidade a esta vida, e, consequentemente, as suas ações refletiam isso. Preocupavam-se apenas e totalmente com o presente. Já os estoicos defendiam o autocontrole e a não entrega às paixões do mundo. Eles eram totalmente autossuficientes. As deidades, os deuses a quem eles serviam, eram meros complementos de sua busca por perfeição terrena. Acreditavam que a prática da virtude era suficiente para alcançar uma vida bem vivida. De um lado, nós temos hedonistas que aproveitam a vida com toda a intensidade, porque eles não acreditam nada além disso. Por outro lado, nós temos autossuficientes que acreditam que, pelo seu próprio agir, eles poderão alcançar a felicidade ainda no contexto terreno. Tanto estoicos quanto epicureus, igreja, prezavam pela filosofia ateniense. É interessante pensar por isso, sobre o que nos apresenta o texto, porque a filosofia ela está atrelada à busca pela verdade. Toda vez que falamos sobre filosofia, existe um contexto intrínseco na qual as pessoas buscam o conhecimento da verdade. No entanto, irmãos, a verdade distante de Deus não passa de uma mentira rebuscada. Esses filósofos, então, eles passam a confrontar Paulo, chamando-o tagarela. Nos dias atuais, a palavra tagarela estaria relacionada a uma pessoa que fala muito, mas, de alguma maneira, uma pessoa sem lógica ou fundamentação, uma pessoa que fala por falar. Para eles, Paulo era alguém que não tinha opinião própria. Ele usava as palavras de outros que não eram de autoria própria. Consequentemente, as palavras de Paulo eram desqualificadas, sem autoridade acadêmica para discutir com aqueles mestres e doutores. As palavras de Paulo não acrescentavam muito. Eles consideravam Paulo um plagiador. Os filósofos, dessa maneira, passam a desconsiderar a opinião de Paulo, pois não entendiam Jesus e a ressurreição. Para eles, num contexto tão idólatra, Jesus e a ressurreição eram dois outros deuses que Paulo apresentava ali. A ironia desse fato estava no fato de que Atenas, a cidade da sabedoria e do conhecimento, não conheciam e nem entendiam a verdade cristalina apresentada por Paulo no Evangelho. Igreja, eu refletindo sobre essa passagem, eu questiono se é possível que nos dias atuais tenhamos títulos, conhecimento dos mais variados, mas ainda vivamos na ignorância, na cegueira espiritual. A resposta que vem ao meu coração é que sim, irmãos, não é o nosso conhecimento secular que nos salva, mas a verdade da palavra de Deus aplicada aos nossos corações, mediante as disciplinas espirituais que devemos exercê-las diariamente em nossas vidas. Quando olhamos de volta para Atenas, a gente percebe que Atenas, nesse contexto, era uma cidade totalmente politeísta e filosófica, e que possui diversas verdades e diversos deuses. O surgimento, então, dessa nova doutrina que Paulo passa a apresentar, fez com que epicureus e estoicos levassem Paulo ao Areópago. Nós percebemos claramente que no versículo 22, Paulo é conduzido ao Areópago por esses filósofos, para ser sabatinado pelo conselho da cidade. Interessante observar, irmãos, que o Areópago, do jeito que a palavra nos apresenta, ele era conhecido por esse nome, porque se localizava na colina de Ares, e era um local assim, aproximadamente a 150 metros a noroeste da Praça da Ágora, e era o local onde era exercida a função do conselho da cidade. Um conselho também que exercia, de algum grau, um tribunal em que eram avaliadas as novidades apresentadas aos seus cidadãos. Assim, a cosmovisão da cidade ateniense era formada especificamente pelas discussões que aconteciam na Ágora, mas também pela formação e decisão que acontecia pelo conselho e tribunal daquela cidade. A cosmovisão cultural da cidade de Atenas era formada, então, pelos intermináveis debates que ocorriam na Ágora e pelos debates que eram validados pelos membros do Areópago. Meu irmão, minha irmã, como estamos usando as nossas redes sociais?
Temos usado as nossas redes sociais para discutir frivolidades ou as usamos com sabedoria, como se fosse a Ágora de Atenas? Como temos usado os nossos encontros sociais e familiares? Falamos de Deus ou discutimos as últimas novidades? Interessante perceber que mesmo o contexto de Atenas, ele é trazido ao nosso contexto atual, porque apesar do avanço tecnológico que temos nos dias de hoje, é possível perceber que muitos se encontram perdidos em suas cosmovisões distorcidas, pessoas sem esperança, pessoas sem Cristo. Precisamos desesperadamente do Evangelho que salva e santifica a vida de todas as pessoas. Para Paulo, queridos, acostumado a um debate acadêmico, douto, conhecedor de toda a cultura, a apologética que ele discutia tanto na praça como no conselho era uma oportunidade única para evangelizar. Refletindo sobre a apologética associada à evangelização, fazendo uma leitura do livro Somos Todos Teólogos, do pastor R.C. Sproul, ele comenta que, por uma cosmovisão reformada, nós precisamos, como igreja, caminhar da apologia para o evangelismo, pois apenas defender a fé não é suficiente, mas também proclamar a verdade para que muitas vidas sejam salvas. Isso me traz, irmãos, a algumas aplicações, 3 aplicações práticas sobre essa sessão que acabamos de refletir a respeito. A primeira delas, irmãos, a cultura moderna, apesar de nos gerar indignação, ela deve nos mover no sentido de apresentarmos o evangelho da salvação aos perdidos. Se, ao olharmos para a sociedade, não nos sentimos incomodados, nos sentimos confortáveis entre as 4 paredes da nossa igreja, sem olhar para essa situação e nos sentirmos impingidos a proclamar o evangelho, precisamos refletir sobre o nosso próprio papel. Por exemplo, por que temos receio de que os nossos filhos estudem na universidade pública? A verdade é que precisamos prepará-los para serem apologetas e evangelistas de almas nesses locais. Você tem usado, irmão, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade, o seu condomínio como verdadeiro campo missionário? O nosso campo missionário, queridos, ele surge ao sairmos daqui, ao fecharmos as portas da igreja, pegarmos os nossos carros e encontrarmos com a primeira pessoa no restaurante, na padaria, onde ele nos colocar. Esse é o nosso campo missionário. Segunda aplicação, queridos, a idolatria é um mal presente na cultura pós-moderna. O nosso Senhor, nós sabemos disso, Ele não divide a sua glória com nada e com ninguém. E isso me traz a uma pergunta para nós como igreja. Quais têm sido os ídolos a que nós nos submetemos? A minha própria riqueza, os meus bens, o meu status, o meu trabalho, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, a minha igreja, o sexo, a diversão, o esporte. Importante avaliar todas essas questões sob o contexto idólatra, porque o que faz com que isso seja idolatria para as nossas vidas é exatamente como os adoramos. Se nós nos submetemos e somos escravos a essas situações, precisamos claramente rever, porque o Senhor não divide a sua glória com nenhum ídolo que possa se apresentar nessa sociedade moderna. Última aplicação dessa sessão, queridos. Devemos aprender com Paulo que o único remédio contra a idolatria própria ou de outros é o Senhor Jesus por meio do Evangelho pregado diariamente. O que nos leva agora exatamente ao segundo ponto, que nós vamos tratar a partir do versículo 22 até o versículo 31, que reputo ser o cerne, o coração dessa sessão, dessa parte do texto bíblico, que vai fazer e vai nos mostrar exatamente como Paulo enfrentou aquela situação dentro de uma sociedade idólatra. O segundo ponto, o remédio para a idolatria desse mundo é o evangelho puro e verdadeiro. O Areópago possuía a função de supervisionar a educação da cidade e, particularmente, os vários palestrantes filósofos que ali ensinavam. Era praticamente uma banca de doutorado.
toda pessoa que, porventura, se aventurava a falar na praça para os atenienses, ele precisava provar efetivamente que a sua doutrina era uma doutrina validada pelos areopagitas. Assim, os areopagitas passam a questionar a partir do versículo 22 e um pouco menos, no versículo 19, eles passam a questionar Paulo que doutrina nova era aquela que ele apresentava. Interessante perceber que, diante de um conselho da cidade, seria muito fácil qualquer pessoa amarelar. Seria muito fácil Paulo se sentir amedrontado ou ameaçado. Mas Paulo não faz isso. Ele não adapta a sua mensagem, mas usa exatamente a cosmovisão deles como ponto de contato para que o evangelho possa ser apresentado. De forma habilidosa, Paulo começa e usa a mesma fórmula que o orador famoso de Atenas, Demóstenes, usa, que é chamá-los de senhores atenienses. Então, aqui ele atrai a atenção dos atenienses, dizendo, homens de Atenas. Ele se põe em pé, sozinho, mas cheio de coragem e fé, no meio do aerópago, e apresenta o Deus Criador, o Deus provedor de todas as coisas, o homem como sendo caído e totalmente dependente desse Deus, e o juízo e a salvação de Deus prometidos em Cristo. Igrejas, nós podemos perceber que, diante de tamanha ousadia de Paulo, é possível perceber que igrejas, muitas das vezes, têm contextualizado os seus cultos, trazendo a cultura para dentro da igreja de forma a se tornar mais atrativa para os novos membros ou para os seus próprios membros. Muitas das vezes usam pregação da prosperidade ou coaching de forma a afagar o ego das pessoas, fazendo com que elas se sintam confortáveis nos seus bancos, com o seu próprio modo de viver, de forma que eles não sejam contestados ou confrontados em nenhum momento. No entanto, a pregação de Paulo, seja aos judeus, seja aos gentios, ela não é alterada. Ela apresenta o pecado dos atenienses e a solução para o pecado deles. Paulo não os acusa, queridos, mas, a partir da sua própria religiosidade, ele os elogia, e a partir disso, ele trata exatamente do pecado do povo ateniense. Interessante observar que religiosidade por religiosidade, ela em si, ela é totalmente vã. R.C. Sproul, no mesmo livro que comentei, Somos Todos Teólogos, ele afirma que religiosidade se relaciona às práticas de adoração realizada pelos seres humanos. Nós sempre, queridos, adoramos alguma coisa. Ser religioso não significa que estamos realizando uma correta adoração. A adoração teocêntrica é aquela voltada única e exclusivamente para Deus. Muitas das vezes, queridos, nós nos tornamos, como igreja, religiosos também. Nós vimos a igreja, desfrutamos da comunhão, participamos das atividades da igreja e até nos sensibilizamos com a pregação. Mas a verdade é que muitas das vezes o nosso coração está distante da verdadeira adoração a Deus. E a minha pergunta para você e para mim nessa noite é: como nós temos chegado à igreja? Como é que nós estamos nessa noite diante de um Deus verdadeiro, um Deus salvador, um Deus criador? Paulo usa então a expressão religiosidade no sentido positivo para atrair a atenção dos seus ouvintes, mas ele não endossa nada e nenhuma das práticas idólatras que os atenienses executavam. E é interessante que ele, nesse contato, nessa busca pela cultura para entrar no coração dos atenienses, Paulo destaca exatamente o Deus desconhecido que eles adoravam. E ele apresenta esse Deus desconhecido como aquele exatamente que ele iria passar a apresentar. Paulo, então, passa a anunciar quem é Deus, o que é o mundo e o homem, contrapondo cada ponto das filosofias estoicas e epicuristas. Paulo anuncia, então, dessa maneira, um Deus que é pessoal, espiritual, transcendente, onipresente e independente como Criador e mantenedor soberano de todas as coisas. Ele proclama que o mundo é obra das mãos de Deus e que a criação é inteiramente sustentada e governada por Ele de acordo com seus próprios propósitos soberanos. Paulo trata diretamente o pecado dos atenienses
ao destacar que toda a raça humana foi inteiramente criada por Deus, com o objetivo de habitar sobre a terra. Interessante que o texto bíblico vai chamar a atenção para o fato de que Paulo observa que os atenienses faziam acepção de pessoas e, consequentemente, havia preconceito. Interessante observar que a própria palavra de Deus mostra que nós, como crentes, ou qualquer ser humano criado à imagem e semelhança do nosso Deus, não deve ser objeto de nenhum preconceito, seja ele homem, mulher ou qualquer outra pessoa, outra forma de representação. Paulo, então, ele passa a tratar esse pecado, sabendo claramente que os atenienses se sentiam orgulhosos de si e da sua própria cultura, mas ele afirma que todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, se foi Deus quem criou todas as coisas, Deus governa e sustenta a humanidade, e dessa maneira todos os homens devem reconhecê-lo como Criador e Senhor, e somente a Ele devem adorá-lo. Dessa maneira, irmãos, Paulo apresenta ainda o homem como um ser dependente de Deus, criado para buscá-lo e adorá-lo, ser-lhe grato e obediente, em contraste com um homem independente e manipulador, conforme a idolatria ateniense. Criador de ídolos, à sua própria imagem e imaginação, para satisfazer seus desejos e prazeres. No entanto, cheio de sabedoria, Paulo mostra que, sem o conhecimento de Deus e a ação do próprio Deus verdadeiro em nossas vidas, nós somos cegos e que, mesmo tateando, se isso for possível, nós não conseguimos encontrar a Deus, mesmo que Ele esteja ao nosso redor. Meus irmãos, nós precisamos de Deus, inclusive, para encontrá-lo. A verdade que o texto nos traz é exatamente isso. Irmãos, a profundidade e a verdade do que Paulo está pregando aos atenienses afirma que, sem a ação de Deus em nossas vidas, não conseguimos enxergar com clareza nem alcançar Deus, senão pela graça dele, nos afirmando: haja luz. Não conseguimos ver corretamente Deus e a sua vontade. Deus está no pleno controle de todas as coisas, definindo épocas e fronteiras. Os gregos acreditavam que o seu conhecimento os tinha colocado em posição de destaque na cultura, na sociedade. Mas Paulo diz que não, pois é Deus quem determina onde as nações do mundo devem existir e quando existir. Acrescenta ainda, queridos, que o propósito da existência humana, que é o de habitar na terra e buscar a Deus, ou seja, ele apresenta para os atenienses que Deus criou cada um para que possam adorar ao único e verdadeiro Deus. Por isso, o nosso Salmo 96, apresentado na leitura responsiva que tivemos nessa noite, traz exatamente essa afirmação. Salmo 96, a partir do versículo 7 até o 10. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Paulo não para por aí, irmãos, e ele utiliza como ponto de contato os próprios poetas gregos. Paulo lhes afirma que a nossa vida, o nosso movimento, a nossa existência, enfim, tudo o que somos, tem origem no próprio Deus. O que Paulo está afirmando para nós é o que está escrito em Jó, capítulo 12, versículo 10. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Assim, diante desse Deus tão grande e poderoso, Paulo lhes apresenta a conclusão que não é possível moldar Deus à imaginação humana, transformando um Deus tão grandioso em uma imagem feita por artesãos. O que Paulo tinha em mente aqui era exatamente apresentar o segundo mandamento, mesmo que o segundo mandamento não fosse apresentado nas Escrituras, mas o que Paulo tinha era exatamente a Escritura escrita em seu coração. Deus é Espírito, queridos, e não pode ser trabalhado por mãos de homens. Deus é Criador e, assim, infinitamente maior do que toda e qualquer criatura humana. Quando o homem transgride essa ordem de não idolatrar, de não fazer imagem de escultura e de não adorá-las, Deus faz com que esses homens se tornem odiosos,
porque essa atitude deixa Deus insatisfeito com a ação do homem. Paulo, então, ele parte para a conclusão, confrontando aqueles mestres e doutores, concluindo a sua mensagem, convocando seus ouvintes para o arrependimento, demonstrando que eles não podem mais alegar ignorância espiritual. A ignorância, até aquele momento, foi aceita por Deus pela longanimidade de Deus, em não destruí-los imediatamente. Percebe, igreja, que quando nós vimos a igreja, participamos da igreja, e não permitimos que a palavra seja moldada, que a palavra molde o nosso coração, nós nos afastamos do Senhor, trabalhando então na própria longanimidade, esperando que Deus seja longânimo conosco. Se isso tem acontecido com você ou comigo, eu peço que os irmãos clamem por misericórdia e arrependimento, pois, como nos ensina o próprio texto bíblico, ele não levará em conta a nossa alegação de ignorância, ele não levará em conta eu dizer eu não sabia. Dessa maneira, Paulo continua e, após apresentar quem Deus é e o que o homem é sem Deus, ele sinaliza que haverá um dia em que estaremos diante do justo juiz que há de julgar vivos e mortos. Nos seguintes, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo está fazendo a mesma referência ao escrever para o jovem apóstolo Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Dessa maneira, Paulo alerta os atenienses para o juízo vindouro, realizado pelo justo juiz. Regularmente, queridos, como igreja, nós apresentamos Cristo como Salvador, mas nem sempre destacamos Jesus, o Salvador, como justo juiz. João, capítulo 12, versículos 47 a 48, afirma: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A longanimidade que Deus concede a esses atenienses não pode ser considerada uma permissividade, pois todos nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. O texto de Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20, afirma: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais coisas são, por isso, indesculpáveis. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. No dia do juízo, queridos, Deus julgará o mundo em justiça. Nós falamos isso e lemos no Salmo 96, versículo 13. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Os atenienses aqui, até esse momento, eles poderiam questionar se esse homem que Paulo apresentava efetivamente teria autoridade para julgar o mundo. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele prova a autoridade desse homem, mostrando que o Filho do homem era o próprio Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. Interessante observar que Paulo poderia ter parado por aqui e a mensagem seria estritamente uma mensagem apenas apresentando valores. Mas Paulo não conclui a sua pregação aqui. Paulo, ele continua afirmando, especificamente mostrando quem o homem é, mas quem Deus é. Paulo não conclui a sua pregação falando apenas do juízo. Paulo, na sua pregação, ele é cristocêntrico. Ele conclui essa sessão falando que o juiz será aquele a quem Deus predestinou e ressuscitou. O que Paulo está afirmando, irmãos, é que Jesus, de acordo com os decretos de Deus, foi predestinado a morrer e a derramar o seu sangue para a remissão dos pecados, e que todo aquele que nele crê será salvo. O que Paulo está ainda afirmando é que aquele a quem os atenienses estão rejeitando a própria pregação, ele tem poder de julgar, mas ao mesmo tempo ele tem poder para salvar. Como resultado, nós continuamos e vemos aqui o que o texto nos apresenta,
E a verdade é que alguns rejeitam a mensagem de Paulo e outros a aceitam. Jesus, queridos, ele veio para que as nossas cadeias fossem quebradas, nossas idolatrias fossem confessadas e o seu nome fosse glorificado, nos dando a salvação. Paulo mostra aos atenienses que o único e verdadeiro remédio que pode quebrar grilhões, conceder luz aos cegos e libertar cativos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, irmãos, nada podemos fazer. Sem que o Evangelho em Cristo nos seja anunciado e o Espírito Santo nos faça ver a luz, permaneceríamos tateando sem poder achar o nosso Deus. Mas a maravilha de Deus é que a salvação é um dom gratuito dele mesmo. Onde nós vemos juízo, é possível perceber a graça de Deus. Deus poderia simplesmente condenar os atenienses, mas ele não faz. Antes de cumprir a sua própria palavra, de ir e pregar o evangelho da salvação a toda e qualquer criatura. Para isso, como vimos, ele retira Paulo de Tessalônica e Bereia para cumprir a sua própria palavra. Você, nessa noite, querido irmão, querida irmã, você é convidado a ouvir a voz de Deus, abandonar os seus ídolos e se render ao único e verdadeiro Deus. Se arrependa, querido. Volte-se para Deus e desfrute da graça concedida por Ele no seu Filho Jesus. E isso nos leva a perceber essa seção, essa porção do texto bíblico, sob duas aplicações práticas para as nossas vidas. Religiosidade, queridos, não salva nem santifica a mim e a vocês. Podemos vir à igreja dominicalmente, ouvir a pregação, participar da comunhão, mas se não houver arrependimento de pecados, deixaremos de usufruir da maravilhosa graça de Deus. Segunda aplicação, irmãos, a adoração sincera deve acontecer em espírito e em verdade ao único e verdadeiro Deus. Como nós temos nos aproximado da igreja do Senhor? Preocupado, com a cabeça em outro lugar, com os nossos afazeres da semana, com as preocupações que são muitas das vezes inadiáveis, ou nos dedicamos de inteireza de coração a verdadeiramente adorar a Deus, a partir da sua graça inefável concedida por Ele mesmo no seu Filho Jesus. A idolatria, queridos, explícita ou por ignorância, subverte a imagem de Deus. Desse Deus que é soberano e infinito e que realiza as obras por meio das suas próprias mãos. O que nós temos idolatrado? O santo remédio, queridos, para a idolatria humana está no melhor e mais antigo remédio concedido pelo Senhor, que é exatamente a pregação do Evangelho, a sua boa, perfeita e agradável vontade aplicada aos nossos corações. O Salmo 29, versículo 2 afirma: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Quando Paulo, então, ainda pregando aos atenienses, conclui a sua mensagem, nós percebemos claramente que uns escarnecem, mas outros creem, sendo salvos assim pela fé no Salvador Jesus Cristo. E isso nos leva ao terceiro e último ponto dessa noite, que é a pregação do Evangelho conduzirá uns à salvação e outros à condenação. Os últimos versos 32 a 34 nos mostra claramente o impacto da pregação de Paulo na palavra e no coração dos atenienses. Alguns comentaristas suscitam que o resultado baixo na conversão de almas em Atenas representaria um insucesso na pregação do Evangelho de Paulo. Afinal, apenas algumas pessoas aceitaram a pregação. Isso seria verdade, irmãos, se o sucesso da missão fosse contado pelos números que ela apresenta, ou pelos atenienses convertidos. No entanto, a mensagem pregada por Paulo apresenta Jesus como o único digno de adoração, pois o Deus Filho se fez carne e deixou a sua glória, tornando-se homem, morrendo morte de cruz e ressuscitando dos mortos, sentado à destra do Pai para julgar vivos e mortos. Apesar da racionalidade da pregação de Paulo, mesmo confrontando diretamente o coração dos atenienses em suas idolatrias, os atenienses preferiram negar e negligenciar a mensagem, subvertendo exatamente o que era pregado aos seus corações. Quando os atenienses ouviram falar de ressurreição, eles acabaram desconsiderando tudo o que era falado. Quando eles ouvem falar da ressurreição, isso foi muito para o coração secularizado dos atenienses. Certamente eles pensaram, que coisa louca, um Deus que se entrega para morrer no lugar de outros para lhes dar vida.
não faz sentido na lógica humana. Entretanto, queridos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, afirma: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O Evangelho, ao apresentar Jesus como Verbo encarnado, demonstra que o mundo não o conheceu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, afirma que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. É comum, querida igreja, quando somos confrontados pelo Evangelho e por sua doutrina, nos indignarmos muitas das vezes e nos enchermos de ira, porque não concordamos com ela. Muitas das vezes nos enchemos de justiça própria e fazemos como os atenienses: como eu não concordo com o que vocês estão falando, disso eu te ouvirei outra hora. Diante da reação dos seus ouvintes, percebemos que Paulo simplesmente se retira do local, pois a mensagem que ele pregou foi pregada com fidelidade. Não havia mais nada que ele pudesse fazer naquele local. Aqui nós podemos perceber, pelo texto, especificamente pelo versículo 34, que não existem mais detalhes sobre quantos aceitaram a pregação ou mesmo se houve formação de uma igreja em Atenas, o que é bem provável que não tenha havido. No entanto, o texto bíblico mostra que a palavra tocou no coração de Dionísio, um membro do Areópago, e de uma mulher, Dâmaris, e algumas outras pessoas. Muitas das vezes entendemos que o sucesso da igreja é visto através dos números de membros que conseguimos agregar. Mas a verdade trazida pela Escritura nessa noite, queridos, é que a fidelidade à pregação do Evangelho é que é considerado o verdadeiro sucesso. Se temos igrejas que prezam pelo crescimento numérico sem prezar pela pregação fiel da palavra, certamente é preciso que nós reavaliemos. Paulo cumpriu fielmente a pregação da palavra aos atenienses, e aqueles a quem Deus escolheu foram alcançados pela fé na palavra que foi pregada. Perceba, querido, que Deus enviou forçadamente Paulo até Atenas para cumprir o seu propósito, de salvar aqueles poucos predestinados para a sua glória que se encontravam ali em Atenas. Como falamos, para uns o Evangelho será o bom perfume da salvação, mas para outros, queridos, o cheiro de morte e condenação. Importante avaliar, muitas das vezes, como a igreja tem percebido o papel de evangelizar o perdido. Percebemos que muitas das vezes podemos evangelizar e achar que pelo muito falar, pelo muito pregar, eu converterei aquela pessoa, mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus que o convencerá de todas as questões relacionadas ao juízo, à justiça do Senhor. Aqui, então, caminhando para a nossa conclusão, eu trago mais 3 aplicações para a gente concluir a pregação dessa noite, irmãos, da seguinte maneira: a fidelidade de uma igreja não deve ser medida pela quantidade de seus membros, das suas atividades, ou mesmo da emoção que provocam, mas da fidelidade com que anunciam a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por meio da pregação fiel do Evangelho. O sucesso da nossa evangelização não está na nossa retórica ou insistência, mas na missão de pregar as boas novas da salvação. Se mesmo após termos pregado a palavra, ela for rejeitada ou desprezada, devemos agir como Paulo, simplesmente se retirar e orar pelas almas perdidas. Terceira aplicação, irmãos: Deus cumprirá a sua palavra. O que Ele prometeu, certamente Ele realizará. No texto aqui, vemos que Ele modifica os rumos de Paulo e leva Paulo a pregar a palavra aos atenienses, cumprindo a grande comissão. Aqui o texto nos mostra claramente Deus realizando a sua própria vontade. Se isso é verdade, se Ele cumpre efetivamente o que Ele prometeu, isso está escrito em sua própria palavra. Mateus capítulo 24, versículos 14 e versículos 30 a 31 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olhando, queridos, para o nosso século 21,
século esse em que estamos no momento. É possível perceber, querida igreja, que nós vivemos o exato clima intelectual e idólatra que Atenas vivia naquele contexto. O mundo, nos dias atuais, ele tem sido hedonista, materialista e muitas das vezes panteísta. A cultura moderna está repleta de busca pelo prazer, pelos bens, pelo conhecimento e pela idolatria às próprias personalidades. Igreja, se cada um de nós efetivamente é um servo do Deus vivo e não um jedaísta, um seguidor dos jedais, saberemos que a força não está nos ídolos que criamos, mas a força está no único e verdadeiro Deus, a quem devemos dedicar toda a honra, toda a glória e todo o poder. A verdade é que não podemos ficar indiferentes à terrível condição espiritual que a nossa sociedade apresenta. Porque, como lemos o nosso chamado à adoração, Isaías 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. O nosso Deus, irmãos, é o único que merece a nossa sincera e verdadeira adoração. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos abaixar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui rendidos aos teus pés, louvando ao Senhor pela tua graça, por ter nos alcançado inicialmente por meio da pregação do Evangelho. Evangelho esse que é loucura para alguns, mas para nós que cremos a salvação e poder do nosso Deus por meio de Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra desafiadora, que mexe com os nossos corações e com as nossas atitudes. Não permita que vejamos a cultura idólatra em que vivemos simplesmente sobre o contexto da apologia, mas ajuda-nos a sermos verdadeiros evangelistas, para que a sua palavra seja cumprida fielmente. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra e edificar as nossas vidas. Mas em tudo isso não nos satisfaríamos se a tua glória não fosse realizada. Por isso, Pai, nós rendemos toda a honra, glória e louvor ao Senhor e oramos agora no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Igreja, eu convido